Os guerreiros vitoriosos vencem antes de a guerra, ao passo que os derrotados vão à guerra e só então procuram a vitória. Essa é uma frase de Sun Tzu, que significa que a vitória deve ser procurada antes do momento decisivo, antes do momento crucial da batalha. Nesse breve vídeo nós vamos falar sobre fazer provas e algumas dicas para ter sucesso em provas e desafios, especialmente concursos públicos. A primeira pergunta que se faz é: por que fazer provas? As provas são uma chance de melhorar de posição ou melhorar de vida. As provas são uma oportunidade democrática de vencer. Mas essa pergunta talvez não seja suficiente. Por que fazer provas? Devemos ter a perspectiva de por que se apaixonar pelas provas. Não basta fazer uma prova por fazer. Nós devemos querer fazer uma prova, porque, nas palavras da citação que foi trazida antes, se apaixonar pelas provas pode ser a porta de entrada para o sucesso. Muito bem. É assim que nós vamos passar então para as dicas sobre como fazer provas. Já tive a oportunidade como professor de Direito na graduação, na pós-graduação, com mestrado, doutorado na área, de fazer muitas provas. Tendo sido aprovado em concurso público, né? Em alguns concursos públicos, inclusive concursos com mais de 5.000 candidatos por vaga. Eu me sinto feliz em compartilhar essas dicas de prova que eu sigo. Quem mais aprende com elas sou eu. E todas as provas que eu vou fazer, eu volto e reviso as minhas anotações com essas dicas para fazer provas e concursos. Lembrando que as dicas a seguir são apenas sugestões, né? O primeiro ponto para qualquer concurso público, nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição da República, é o edital do concurso. É seguir a Constituição, é seguir as leis, é seguir o edital. Então, volte ao seu edital sempre que necessário. Tá? E se alguma dica aqui contrariar algum ponto do edital, desconsidere, é claro. Né? Muito bem. As dicas a seguir são apenas sugestões. Você siga se quiser. Mas eu convido você a testá-las, colocando essas dicas em prática. Muito bem. Dicas para a véspera e para o dia da prova. Eu costumo brincar que você tem que ter o ritmo de concentração de um jogador que está numa final de campeonato ou está numa final de Copa do Mundo. Então, evitar quaisquer discussões, às vezes o ânimo fica exaltado, mas evite isso. Saia de casa com muita antecedência. Esteja preparado e separe antes e leve o material para a prova. Pensamento sempre positivo. Outra dica para a véspera e para o dia da prova: evite comidas com as quais você não está acostumado. É muito importante. Não vai provar uma comida que você sabe que faz mal ou que possa ter um risco, né? Você tem que estar concentrado. Calcule o tempo para fazer cada questão. Normalmente não é possível levar relógio, mas você pode dividir o tempo, em geral, pelo número de questões, pelo menos aproximadamente. Também pode perguntar o tempo de prova, normalmente. Lembrando que todas essas dicas, se o edital permitir, você pode perguntar o tempo de prova para o fiscal de sala. Mas se você quiser ganhar tempo, essa dica é especial para a prova dissertativa, não vale para a primeira etapa. Troque aquele rascunho completaço, é uma dica minha. Cada um faz se quiser. Mas troque aquele rascunho completo da questão por uma boa estruturação da resposta. Você não vai fazer tudo no rascunho, porque é muito escasso o tempo. A essência é essa. Se você tiver tempo de sobra, tudo bem. Mas, em geral, quando o tempo é escasso,
Aí sim, resumindo bem essa dica, quando o tempo é escasso, você não vai fazer o rascunho completo. E sim, repito, troque esse rascunho completo por uma boa estruturação da resposta, ou seja, você desenvolver os principais pontos e estruturar a resposta no rascunho, mas sem a pretensão de escrever um rascunho completo, ou seja, um rascunho perfeito. Faça as coisas, não é na correria, é com atenção. Você não vai fazer tudo rápido, nem tudo devagar, mas no estado de atenção. Outro ponto, dicas para a véspera e para o dia da prova. Programe os seus despertadores, pelo menos um que não dependa de energia elétrica, ou seja, algum que não dependa da tomada. Como assim? Por exemplo, um despertador automático, um despertador que esteja no seu telefone celular para você acordar, tá? Em geral, o ideal é ter mais de um despertador, especialmente se a prova for no período da manhã, né? Ter 2, 3 despertadores, pedir a uma pessoa de extrema confiança, né? São sugestões. Faça se você quiser. Leve identidade, leve para a prova, né? O que o edital permitir, especialmente dinheiro, cartão de inscrição e um lanche, tá? Se o edital permitir. Alimente-se bem, mas sem excesso. Tudo com equilíbrio. Separe as roupas para você usar na prova com antecedência. Inclusive, já ocorreu comigo. Uma prova que eu fui fazer num local muito bom, estava um dia extremamente quente e eu levei por precaução a blusa de frio para se tivesse ar-condicionado. Foi o que aconteceu. Um dia extremamente quente, a maioria dos candidatos foi com a roupa, né, desprevenida para um ar-condicionado e eu levei uma roupa, tá, uma blusa a mais. Era permitido pelo edital e foi o que eu usei para sair daquele frio do ar-condicionado num dia ensolarado de prova. Em geral, você pode levar remédios para dor de cabeça ou para aqueles que têm alguma outra questão de saúde importante. Cada um conhece bem o seu corpo, né? Ou pelo menos deve conhecer. Se for possível, faça pausas durante a prova para ir ao toalete e ao banheiro. Leve água, leve um lanche doce, costumo dizer isso. E também um lanche salgado para a prova, de acordo com o princípio da individualidade biológica de cada um. Para recarregar energia, você pode fechar os olhos por uns instantes e mentalizar um lugar lindo e agradável. Não se compare com terceiros, mas sim com o melhor que você mesmo pode ser. Essas dicas estão alinhadas com o professor William Douglas, um excelente professor, quem eu respeito muito e já estive presencialmente aplaudindo as suas lições. Evite levar aparelho de celular ou equipamentos eletrônicos, se for possível, ou mantenha-os conforme as indicações do edital, desligado durante a prova. Se você já teve uma experiência ruim com essa prova no passado, imagine isso como um filme preto e branco e mentalize o seu sucesso na prova como um filme colorido e divertido. O professor William Douglas, que traz muita inspiração para todos que se dedicam a esse tema, tem a seguinte frase maravilhosa: até cair foi legal. Administrei, revi e descansei. William Douglas Resinente dos Santos. E eu quero indicar o livro dele. O professor William Douglas Resinente dos Santos tem um livro fantástico, Como Passar em Provas e Concursos. Tudo o que você precisa saber e nunca teve a quem perguntar. Professor William Douglas, é muito importante a gente lembrar também que ele tem um livro que é o resumo sobre como passar em provas e concursos. Repetindo a frase, até cair foi legal, administrei, revi e descansei. E tem algumas dicas especiais
que eu quero trazer para vocês. A primeira delas, uma coisa é aprender o conteúdo, outra coisa é aprender a fazer provas. São coisas totalmente diferentes. Porque antes da prova, é preciso treinar, aprender o conteúdo e também é necessário treinar, fazer provas. Na hora da prova, coloque em prática as táticas para fazer as provas. Uma dica minha, de extrema relevância, eu faço isso em todas as provas. Antes de iniciar uma prova, eu vou questão por questão e identifico claramente, com um círculo em volta de toda a questão, naquelas questões que pede a incorreta ou exceto. Repetindo, questão que pede incorreta ou exceto, eu marco ela inteira com lápis antes de iniciar as provas. Eu folheio a prova inteira antes de fazer a prova e marco com lápis a questão inteira. Por quê? Porque é muito comum, com o cansaço da prova, o cansaço mental, psicológico, de realizar uma prova, o candidato não lembrar, com a grande quantidade de páginas e de leitura para fazer a prova, ele não se lembrar exatamente certo ponto do cansaço, se aquela questão está pedindo a certa ou errada. Porque o entendimento que você tem para fazer uma questão que você vai procurar a alternativa certa é totalmente diferente do entendimento que você tem quando você está procurando exceto ou incorreto. Então, uma dica muito especial é você, nas questões pede incorreto ou exceto, você marcar a questão inteira com lápis. Porque quando você chega naquilo, te dá um gatilho de memória, de você ir devagar naquela questão. Você está procurando não a certa, naquele ponto específico, naquele tipo de questão. Você está procurando o exceto. Isso faz toda a diferença para você economizar tempo e administrar bem a sua energia. Outro ponto, não perca tempo em uma questão quando você não sabe a resposta. Vou dar um exemplo. Digamos que numa determinada questão, você trava ali. E você sabe que você tem um tempo específico para cada questão. Uma média de 3 minutos, 2 minutos por questão. Se você ficar 15 minutos naquela questão que você travou, imagina o tempo que você vai perder em outras questões. Então não faça isso. Mude o pensamento. Se você travou numa questão, para você ter uma organização do tempo, circule aquela questão, circule o número daquela questão, para você voltar depois, marque um asterisco. Porém, ao terminar essa questão, você não vai simplesmente abandoná-la. Você já gastou um tempo tentando fazê-la. Então, pule a questão, mas antes de pular, marque aquela que você marcaria agora. A alternativa você marcaria agora, se você fosse ter que passar o gabarito nesse momento. Então, quando você voltar, mesmo que não tenha mais tempo, você já vai ter referência para passar o gabarito entre a melhor que você pôde alcançar, a melhor alternativa dentro do tempo disponível. E lembre-se, questões muito longas podem cobrar mais atenção do que o conhecimento. Questão muito grande costuma te dar até uma ajuda para a resposta. Às vezes a resposta está na atenção. Lembra, questões muito longas costumam cobrar mais atenção, a leitura com atenção da questão, do que outros conhecimentos. Ou essa atenção pode ser crucial. Outro ponto, se for autorizado pelo edital, já vi que muitos editais não são assim. Hoje em dia proíbem isso. Você pode passar o gabarito primeiro a lápis, depois a caneta. Repito, se for autorizado pelo edital. Nesse caso, você vai ter que ter um tempo extra, mas vai te ajudar, pode te ajudar a passar o gabarito. Outro ponto, se a prova estiver difícil demais, você pode responder por emoção ou por intuição. O que significa isso? Sendo prático, sendo extremamente prático e sem precisar analisar demais a questão. Tá certo? Bom, são questões
difíceis as questões de concurso. Então essas táticas podem e devem ser utilizadas. You got it, baby. Você vai bem. Te desejo sucesso com honestidade nos concursos. Muito bem. Como é que nós vamos calcular o tempo para fazer cada questão? Uma ideia é o seguinte: para calcular o tempo para cada questão, você faz o seguinte: você pega o tempo total de prova, depois você retira o tempo de passar o gabarito. Tá certo? Então, pega o tempo de prova total, digamos 4 horas. Depois tire o tempo de passar o gabarito, digamos meia hora, ou outro tempo de acordo com cada indivíduo. O tempo restante, ou seja, o tempo total menos o tempo de passar o gabarito, você vai dividir por 2 para você ter tempo de fazer a prova e voltar nas questões revisando. Tá certo? E aí sim, você vai dividir o tempo que você chegou para o número de questões, para você ter quantos minutos para fazer cada questão. Repetindo. Primeiro, você descobre o tempo total da prova. Ok? Tempo total de prova. Você tira o tempo de passar o gabarito. Terceiro, divide esse tempo por 2 se você quiser passar e revisar cada questão. E aí você divide o tempo final pelo número de questões. Ok? Com isso você vai chegar no número de minutos que você vai ter por cada questão, se você quiser fazer a questão e revisar. Se você quiser um cálculo mais simples, você pega o tempo total de prova, subtrai o tempo de passar o gabarito e divide pelo número de questões. Tá certo? Fica mais simples assim. E a primeira opção que eu trouxe, você vai ter tempo para fazer e revisar. Ok? Então economize tempo para ter tranquilidade. Evite gastar o tempo todo, pois ao final da prova, pouco tempo vai fazer diferença. Mas para voltar e revisar a prova, é muito importante o seguinte: volte primeiro nas questões que deixaram dúvida. Segundo, dê um voto de confiança para a marcação que você fez ao ler a questão. Dê um voto de confiança para você mesmo. É uma boa opção, é uma sugestão. Te convido a testar isso, fazer se você quiser. Terceiro ponto, revise com a mentalidade adequada, ou seja, voltar para revisar não é voltar para fazer tudo, não. Voltar para revisar é voltar para revisar. Ok? Não desperdice o tempo que você economizou. Mantenha o equilíbrio do tempo. E, finalmente, termine a prova. Vou terminar, então, com uma outra frase do grande mestre William Douglas, Residente dos Santos. Para quem estudar e fazer provas não é um obstáculo. Estudar e fazer provas é um caminho. Parafraseando Amir Klink. E como que vocês vão ficar depois de passar na prova, gente? Vitória, né? Estado de paz, o estado de alegria, o estado de muita alegria, o estado de muita alegria é festa. O estado de euforia, não, calma aí, vamos devagar. Uma boa prova para todos. Lembrando a frase clássica de um grande escritor: quanto mais você suar nos treinamentos, menos você vai ter a chance de sangrar no campo de batalha. Boas provas, bons estudos, muito sucesso com honestidade e paz.